Hoje, um episódio sobrenatural que intrigou uma paradisíaca ilha no Caribe e ficou conhecido como Mausoléu Chase. Barbados, a ilha descoberta por navegadores espanhóis no final do século XV, onde nasceu a cantora Rihanna, foi o palco de um acontecimento aterrorizante durante o século XIX. Por volta de 1808, o senhor de terras Thomas Chase adquiriu um imponente mausoléu no cemitério de Christchurch, uma igreja paroquial da ilha. Uma estrutura feita de pedra esculpida, coral e grossas paredes de concreto, com uma entrada grandiosa. A pesada porta precisava de ao menos meia dúzia de homens para ser aberta. Os membros da família Chase não foram os primeiros a ocupar o mausoléu. Uma mulher chamada Thomasina Godard já descansava nele em um simples caixão de madeira, e por respeito à falecida, a família Chase resolveu não removê-la de lá. Mas logo após a aquisição do mausoléu, a pequena Mary Ann Chase, filha de Thomas, faleceu e seu corpo foi depositado lá em um caixão de chumbo. Apenas 4 anos depois, em 1812, a outra filha de Thomas, Dorcas Chase, também faleceu. E o motivo é assustador. Disse que Thomas Chase era um homem odiado na ilha, por ser extremamente violento tanto com seus escravos quanto com sua família. Cansada de sofrer abusos, a pequena Dorcas simplesmente parou de comer, morrendo por inanição. Ou seja, ela voluntariamente e literalmente morreu de fome. E assim como sua irmã, ela foi enterrada em um caixão de chumbo no mausoléu. No mesmo ano, pro alívio da família e dos empregados, foi Thomas Chase que morreu. O que se conta é que ele cometeu suicídio. E foi em seu funeral que os fenômenos começaram a se fazer notados. Os 3 caixões anteriormente depositados no mausoléu não foram encontrados na mesma posição que eles haviam sido colocados. Eles estavam em completa desordem, parecia que tinham sido arremessados de um lado para o outro. Inicialmente atribuíram a culpa a vândalos e a vida seguiu. Mas em 1816 e 1819, outros 2 funerais fizeram com que o mausoléu tivesse de ser reaberto. E para surpresa de todos, os caixões estavam novamente revirados. Não havia possibilidade de aquilo ter sido obra de vândalos. Os caixões eram muito pesados e não havia sinais de arrombamento. Foi preciso que vários homens se juntassem para colocar os caixões de volta nos lugares em que estavam anteriormente. A essa altura, a história já havia corrido à ilha e contos de magia negra e fantasmas eram ouvidos. Uma mulher a cavalo que passava pelo cemitério escutou gemidos ameaçadores vindos do túmulo. Seu cavalo entrou em pânico e vários outros cavalos na aldeia vizinha ficaram loucos nos dias que se seguiram e mergulharam na baía, onde se afogaram. Os fenômenos chamaram a atenção do governador de Barbados na época, Lord Combermere, que estivera presente em um dos funerais e testemunhara o caso. Ele ordenou uma inspeção minuciosa do túmulo para procurar qualquer evidência que explicasse os estranhos acontecimentos. Para desencorajar possíveis vândalos, o governador adicionou um molde de seu selo à entrada do mausoléu. Como medida de precaução, o chão da tumba foi coberto com uma fina e branca areia, a fim de captar evidências de qualquer pessoa que tentasse invadir. A esposa do governador, Lady Combermere, chegou a registrar em seu diário o ocorrido. Nenhuma rachadura era visível, e as laterais, junto com o teto e o piso, apresentavam uma estrutura tão sólida como se formadas por placas inteiras de pedra. Os caixões foram reorganizados. O novo inquilino daquela morada sombria foi depositado, e quando os enlutados se retiraram com a procissão fúnebre, o caixão recebeu areia branca e fina na presença de Lord Combermere e da multidão reunida. A porta foi deslizada para sua posição normal e, com maior cuidado, a nova argamassa foi colocada de modo a segurá-la. Quando os pedreiros completaram sua tarefa, o governador fez várias impressões da mistura com seu próprio selo, e muitos dos outros presentes adicionaram várias marcas particulares na argamassa. 8 meses se passaram e o governador, não se aguentando de curiosidade, reuniu um grupo e foi inspecionar o mausoléu. Seu selo estava intacto, mas quando o grupo tentou abrir a pesada porta de mármore, percebeu que o caixão de Thomas Chase havia sido violentamente jogado contra ela, como se tentasse barrar a entrada. Liberada depois de muito esforço, a situação dos caixões deixou a todos em choque. Eles estavam novamente em desordem, mas dessa vez a violência com a qual eles haviam sido jogados de um lado para o outro havia sido bem mais intensa. O caixão da pequena Mary Ann havia sido lançado contra uma parede com tanta fúria que um pedaço chegou a quebrar.
O mais assustador é que o revestimento de areia branca no chão estava completamente intocado, sem uma única pegada. Não havia sinal de inundação ou qualquer outra interrupção. A areia, o chão e as paredes estavam totalmente secos. Um abalo sísmico também era improvável, pois os outros caixões do cemitério também teriam sido perturbados. O governador então decidiu pôr fim no fenômeno de uma vez por todas e ordenou que os caixões fossem retirados do mausoléu e enterrados em covas individuais no mesmo cemitério. O mausoléu permanece vazio até hoje. Nenhum outro fenômeno voltou a acontecer. A teoria mais famosa sobre o que causou os distúrbios é do criador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, que sugeriu que os caixões foram movidos pelos espíritos dos dois membros da família, Thomas e Dorcas, que aparentemente haviam cometido suicídio, e estavam, portanto, amaldiçoados e inquietos e em conflito um com o outro. Houve muitas tentativas para explicar os eventos. As histórias vão desde fantasmas até a teoria de que a primeira mulher enterrada lá, Thomasina Godard, era uma vampira. Mas o que realmente aconteceu e se essa história é de fato real, jamais vamos saber. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, Thomas Chase vai te pegar.